Primeiramente, para que vocês consigam pegar a visão do que eu vou passar para vocês neste vídeo, eu tenho que passar para vocês algo como a base, a linha de base fundamental desse vídeo e do pensamento envolvido sobre ele. A lei de Moore, o que ela significa para nós? Ela explica como o poder computacional cresce de forma exponencial, tornando as tecnologias antes inacessíveis em ferramentas cotidianas extremamente potentes. Para dar um exemplo, o homem foi à Lua lá no ano de 69, se eu não estou enganado. Porque 2019 foi o ano em que selou ali os 50 anos pós o homem na Lua. E de lá para cá, obviamente, todas as evoluções tecnológicas são perceptíveis, principalmente no campo computacional. O que ocorre? A tecnologia embarcada na época para levar o homem do planeta Terra à Lua era 4 vezes menor do que o primeiro smartphone lançado. Então pense em todo o poder computacional dos últimos 10 ou 15 anos comparado com a tecnologia de 50, 60 anos atrás. É abissal a diferença. Então hoje a gente fala de nanotecnologias que são bilhões de vezes mais potentes do que na época as tecnologias acessíveis. Basta a gente olhar, por exemplo, um disquete. Quantos kbytes cabiam no disquete? Isso entrega muito a nossa idade. E hoje a gente olha para coisas na nuvem que tem gigas de informação. São centenas de milhares de vezes maiores do que as unidades que a gente tinha no início. Então só aí a gente já tem uma base para concluir quanto à tecnologia, quanto ao avanço tecnológico. Então pense agora numa macro escala. Daqui para os próximos 15 anos, o quanto isso vai transformar o que nós temos em casa com os equipamentos. Agora, no capítulo 2, a automação do trabalho intelectual. O que isso visa fazer? Antigamente, quando a gente tinha lá os nossos 10, 15 anos, e a gente está falando isso ali, o início dos anos 2000, o que nós ouvimos dos nossos parentes e das pessoas, né? O interessante era que nós fizéssemos cursos de datilografia ou similares com a parte computacional, e que dali nós buscássemos informações ou formações, obviamente, para serviços burocráticos. Então, a gente parou de usar a força bruta e começou a pensar muito mais em atividades de pensamento. Ou seja, o como diplomaticamente lidar com informações oriundas de um lugar, compilar aquilo de uma certa maneira e converter aquilo a um documento viável. Fora as outras coisas que competem a essa área, né? Então, houve um momento de transição, muito do que era o braçal, pessoas migrando para trabalhos intelectuais. Então, a formação de muitos contadores, a formação de muitos técnicos em informática, a formação, obviamente, de mecânicos ou mecatrônicos, né? Mecânicos de mecatrônica, para trabalhos muito mais de um laboratório branco e jaleco branco do que antes aquele lugar cinzento, cheio de graxa. E fora, né, os trabalhos como antes a gente via muito. Alguns olhavam de maneira depreciativa para um construtor, que a gente chama de pedreiro. E agora esses trabalhos todos passarão a ter maior, vamos dizer que um olhar diferente quanto às pessoas. Muita gente vai voltar os olhos rapidamente para esse tipo de trabalho. E não muito distante disso, hoje na Suíça, as escolas de cunho profissionalizante, elas voltaram a ter muita procura por mecânicos automotivos. Ou seja, o pessoal está trocando a sala com o computador pelo jaleco azul novamente, o óculos de proteção, a mão em chaves de grifo, chaves de boca e mão na graxa, mão em motores. Só que nós temos uma curvatura que mais adiante no vídeo eu vou explicar, onde, óbvio, o serviço intelectual ele está caindo em desuso e ele está indo para onde? Muito mais para IA, inteligência artificial. Porque agora, simplesmente a gente abre o microfone, que nem eu estou fazendo aqui, porém com uma IA na nossa frente, nós dizemos o que é necessário executar na tarefa e saem imagens, relatórios, tabelas, gráficos, às vezes todo um trabalho literal, apenas com um parágrafo de prompt, ou 2. E com isso, às vezes, saem até livros. Claro que depende também do teu investimento mensal nessa tecnologia. Mas fato é que, hoje, em questão de escalar as coisas e de produzir textos, sendo que também é engraçado, porque existe um paradoxo, o brasileiro quase não lê. Mas a produção agora de textos aumentou, acho que em 50 vezes nos últimos 2 anos. E imagine o quanto isso vai aumentar nos próximos 10 anos. É uma escala realmente absurda de informações. E é claro que é um monte de Ctrl-C, Ctrl-V um do outro, tá? Então é por isso, o trabalho intelectual agora ele tá realmente démodé. Aí agora eu vou usar um outro termo francês. En passant ao que eu estou falando vocês vão ver também o ponto sobre o serviço braçal. Então, se o trabalho intelectual ele está caindo devido à utilização cada vez mais de ferramentas como IA, o trabalho braçal ele também vai cair em desuso. Então o capítulo 3 seria a substituição do trabalho braçal por robôs. Creio fortemente o ano agora, 2026, para quem está vendo esse vídeo, então ele pode envelhecer muito mal, como também pode surpreender na exatidão, na precisão dos dados aqui passados. Vamos lá. Se
o que estava previsto da inteligência artificial, que era lá com aquelas imagens clássicas do Will Smith comendo macarrão, acho que antes de 2022, talvez 2019 e 20, onde aquilo estava bem ruim, tá? Era bem tosco. E o pessoal achava, vai levar 10 anos para que a gente consiga obter imagens muito boas de qualquer pessoa, qualquer artista, ou colocando uma imagem de alguém em alta resolução para que isso fique crível. Passaram 2 anos após aquelas imagens e o avanço foi absurdo. Então a gente já tem hoje ferramentas que basicamente substituem. Então, daqui a pouco tempo, vocês nunca saberão se eu realmente sou uma pessoa aqui na frente de vocês nesse vídeo, ou se eu coloquei um avatar meu para falar. E aí daqui a pouco eu clonei minha voz, fiz um texto com um GPT de ajuda, ou enfim, qualquer outra ferramenta que tenha disponível, larguei o texto, clonei a minha face e coloquei. Até já digo o seguinte, muitos de vocês já devem achar isso, tá? Mas fato é que no atual momento ainda não é. E o que vai acontecer, que eu creio, tá, que muito mais rapidamente do que a gente imagina, é que a substituição do serviço braçal ela acontecerá. Claro que em lugares onde não está subdesenvolvido financeiramente, isso vai acontecer mais rápido. Então existem lugares que nos próximos 5 anos a gente já vai ver o fechamento de muitas fábricas com trabalhos de humanos sendo substituídos por robôs. Vídeo que acontece na China, que já criaram um exército de robôs. E em outros lugares do mundo já existem robôs de utilização doméstica, óbvio, em fase beta. Mas assim, uma coisa que eu sempre comento com todo mundo, se o pessoal divulga assim de maneira midiática, isso aí é sinal de que em uso militar, ou seja, os estudos, escondidos dos olhos da grande massa, o pessoal já está com tecnologia muito mais avançada e aprimorada. Só que eles mostram pra gente apenas uma parte da coisa. O que a gente não sabe em outras camadas, com certeza é muito mais deep web do que eu estou falando aqui. E eu creio que fortemente que, por exemplo, colhedores de kiwi, lá na Nova Zelândia, que é um lugar que eu sei que isso ocorre e tem muito brasileiro trabalhando lá. Ou, sei lá, numa fazenda de morangos aqui no Brasil. Lá, com certeza, essa substituição do braçal do braçal humano para o robótico vai acontecer nos próximos 7 anos. Então a gente coloca aí, 2034, podem cravar aí nos relógios de vocês. Com certeza a gente já vai ter uma grande mudança disso aí. Muitos operadores humanos deixando esses trabalhos e a entrada de robôs. Já aqui no mercado Brasil, vamos falar assim, eu não consigo datar isso pra vocês, tá? Mas é... Aliás, eu falei 2036? 2034? Mas é isso, calculei, 2026, 27, bota mais 7 anos aí estourando, tá? É isso, gente. Esse é o mundo que a gente vai ver. Então daqui a mais uns 15, vamos colocar assim, estourando, basicamente todo o trabalho, basicamente, não significa que todos serão substituídos por robôs. Por quê? Pega um mecânico aqui, tá? Vamos dar um exemplo. Ele tem uma mecânica, obviamente, né? Ele paga aluguel de um prédio. Ele tem aquele conhecimento ali de trocar peças. Será que um robô desses vai custar muito pouco em 15 anos para ele comprar um para fazer o trabalho dele 24 horas? E outra, quem garante que mesmo com o maior treinamento possível ele vai conseguir ter a confiança de que aquele robô fez a substituição correta, sem que ele passe os olhos em cima? Então não adianta. Por mais que a gente confie que o mais pesado passará para a mão do robô, eu creio fortemente que ainda a atribuição técnica e o olhar da pessoa, o olhar humano, ainda vai ser insubstituível. Mas isso é um achismo meu, né? Vamos ver dessas informações que eu passei para vocês, qual delas vai prevalecer entre 7 e 15 anos pra frente. Bem, esse capítulo em específico, eu poderia discorrer sobre ele durante umas 2 ou 3 horas com facilidade. Tem um outro vídeo meu que provavelmente vai passar em algum momento ao olhar de vocês, onde lá eu acabo aprofundando um pouco sobre a questão da simulação de empatia. Vamos lá, por que cabe um capítulo aqui importante? Mas eu não vou me estender nesse vídeo. Que é sobre, hoje, a IA, ela ainda não alcançou o nível de simular um ser humano conversando. Mas eu tenho certeza que em algum momento dessa trajetória de hoje para daqui a 15 anos, em algum momento alguém vai lançar IAs que vão ter formas humanas, talvez não com aquela pegada de filme dos anos 80, tá? Que é um robozinho bem mal feito. Talvez não. Talvez até tu possa, de alguma maneira, até para simpatizar melhor, pegar uma imagem de alguém da tua família. E aí agora que eu tô um pouco pirando aqui, um pouco Minority Report, Black Mirror, e aí vai, tá? Mas simular a imagem de alguém que tu gosta muito, colocar nessa IA, dar a ela uma personalidade e conversar com essa pessoa, né? Essa pseudo-pessoa. Mas eu creio fortemente que a tecnologia ela vai avançar para esse ponto. E aí o porquê da simulação de empatia? Porque é óbvio que hoje uma IA ela é muito fria, ela não tem sentimentos, ela não entende estrutura familiar. Então temos essas questões assim de a hierarquia de, por exemplo, eu fui criado por uma mãe que obviamente tinha lá os seus 30 anos a mais do que eu,
um pai com, sei lá, 30 e poucos anos ou 40 a mais do que eu, claro, né? Eu tô falando sobre a minha ótica. Cada um aqui tem uma em particular. Tem gente que tem pais de 15 anos, né, de diferença, enfim. E aí, nós temos ali uma hierarquia a ser respeitada. Por quê? São pessoas com 3 décadas de geração. Então eles pegaram um mundo diferente, com um certo aspecto de um coletivo maior. Que isso cabe eu fazer um vídeo específico, tá? Do porquê que nós éramos um mundo muito mais coletivo 30, 40 anos atrás, e hoje nós somos, assim, existem várias bolhas. O mundo ele é fragmentado, as informações são descentralizadas. Então tem a bolha da direita, a bolha da esquerda, a bolha do libertarianismo, e assim vai. E no meio dessas bolhas tem a galera do TI, tem a galera do RH, e assim vai. São vários nichos. O mundo não é mais tão conectado, mas isso cabe a um outro vídeo. Então, para que a gente consiga passar toda essa base para uma IA, ela precisaria do quê? Muitas horas de conversa. Só que a gente já está criando isso. Ou seja, toda essa fase embrionária, essa fase beta de GPT e outras IAs existentes no mercado, elas coletaram dados sobre os humanos. Só que é óbvio que eles vão ter que passar por um filtro de enxergar muitos vídeos de comportamento humano para desenvolver essa conexão maior. Mas muito em breve, eu acho que isso não é assustador, é já uma coisa que a gente pode considerar uma realidade. Como eu cito sempre, o gap agora de mudanças de geração são de 7 em 7 anos, né? Eu creio fortemente que em 2 gerações, ou seja, em 14 anos, falando de hoje para frente, talvez em muito menos tempo, nós tenhamos como contratar terapeutas que não vão ser seres humanos. Ou psicólogos, psiquiatras, que inclusive vão nos receitar remédios, tá? Ou seja, até a medicina vai rumar para isso. E eu acho que isso não é uma coisa tão absurda, tá? Mas aí cabe vocês assistirem a esse outro vídeo, porque lá eu falo um pouco melhor sobre isso. Esse aqui eu preciso ir capítulo a capítulo para direcionar vocês. Este aqui é o capítulo que mais assusta boa parte da grande massa, que é, obviamente, seria a fase 3 da operação, mas o capítulo aqui é o 5. Tá? É porque, obviamente, tem coisas fragmentadas entre um capítulo e outro, né? Ou seja, o título e a subdivisão. Mas vamos lá. A substituição total do ser humano. Se me permitam ler esse pedaço, porque em cima disso aqui eu vou discorrer uns tópicos bem rápidos. A fase final, onde a necessidade do humano como ferramenta de produção se torna obsoleta. O debate gira em torno de a renda básica universal, ou UBI, chamado lá fora, né? Como solução para a desigualdade extrema, que pode surgir quando o trabalho deixa de ser uma necessidade de sobrevivência. Só que isso aqui é um paradoxo, tá? Porque muita gente, não tendo o trabalho, claro que tem uma grande parcela da população, principalmente de hoje em dia, os mais jovens, que eles estão meio que sedentos para que isso aqui aconteça, né? Porque, cara, daí entra uma série de questões de comportamento, de como as pessoas criaram essa base. Cabe aqui até uma discussão de que os baby boomers, que são os nossos pais, ou seja, quem tá entre 30 e 40 agora, ano de 2026, os nossos pais que estão ali entre seus 50 e poucos a 70 e poucos, foi essa galera que meio que criou isso aqui, tá? É por conta dos baby boomers, os nossos pais, que era uma galera silenciosa, que não questionava, não era disruptiva, eles apenas seguiam o que era um mantra. Tu precisa estudar, trabalhar igual um cavalo e comprar as coisas e ter carro, casa, moto, não sei o que, jet ski, passear, juntar dinheiro e te aposentar. E por causa de uma série de outras coisas, que óbvio, cabe um outro vídeo, pra não deixar isso aqui gigantesco, sim. Eles têm boa parte da culpa disso aqui ocorrer. Mas aí agora falando do momento atual, desse momento de ruptura que é de 2026 para o futuro. Enfim, temos as IAs tomando conta plenamente, não só de funções burocráticas, funções de inteligência, funções de escritório, como também tudo a respeito do braçal. E basicamente, como eu havia falado em capítulos anteriores, o homem só necessitará passar os olhos por cima de algumas coisas. Só que daí entra uma questão. Eu acho, mas esse aqui é achismo total, não tem como eu cravar essa informação. Eu creio fortemente que atribuição técnica ainda será uma coisa necessária, ou seja, aquele que estuda, que tem o seu cargo e ele analisa o que o robô faz. Então assim, eu acho que o olho humano, isso é uma questão de probabilidade, tá? O olho humano ainda sempre será insubstituível, ponto. Agora, como essas funções elas serão distribuídas entre os cargos que estarão disponíveis para trabalho no mercado, esse aqui é o grande lance que eu não sei responder para vocês. Então assim, vai haver um momento em que a substituição do ser humano será por completo. Todo mundo basicamente vai ter em algum momento acesso a algum tipo de robô para fazer as tarefas. E aí, é óbvio que a gente, com a renda básica universal, nós vamos ter mais tempo para
sei lá, atividades coletivas, academia, mais tempo para cuidar da parte espiritual, creio eu, enfim. Né? E eu não falo isso com nenhum tipo de ironia, eu falo isso pensando que isso é bem plausível. Só que até todas essas curvas acontecerem, o que nós vamos fazer quando não tivermos a renda básica universal e nós tivermos um banco de pessoas, centenas de milhares de pessoas desempregadas, sem produzir, até implementar isso? O que também vai acontecer com a economia? E assim, muita gente já fala há um certo tempo de um crash financeiro. Vocês até vão rir, mas acho que há 2 ou 3 dias atrás eu falei com uma pessoa que trabalha na padaria, no mercado abaixo da minha casa. E essa pessoa trabalhou em outros lugares já, né, com lanche e tudo, e ela comentou, né, a respeito, pô, a gente já tá vendo que o trabalho burocrático tá indo pro espaço, né? Então o que vai acontecer com o trabalho braçal? Olha, o braçal tá sendo valorizado agora, mas é uma questão de tempo para que o braçal também seja dispensável. E aí a pessoa se espantou, né? Aí eu comentei com ela sobre algumas teorias, obviamente, algumas entram na parte de conspiração, outras a gente tá vendo que tem uma base bem sólida, né? E a renda básica universal foi comentada pelo Sam Altman, que é o cara que foi um dos precursores do GPT. E o próprio Elon Musk, que também tem algumas fontes de investimento dele nessas tecnologias, ele comentou que isso já era algo discutido já lá nos anos de 2015. Porque o pessoal sabia que isso ia acontecer. Era uma escala que era inevitável de ser exponencializada. Então, assim, perdoem se vocês chegaram atrasado nesse vídeo, tá? Não é culpa minha. Mas assim, se tu tá vindo pra cá no futuro e pensando assim, poxa, por que eu não fui avisado disso antes? Bom, talvez o vídeo não tenha chegado a vocês no momento certo, mas pelo menos tá aqui datado, para que vocês saibam. No ano de 2026, ainda em maio, um maluco careca falou pra vocês que isso aqui é bem plausível, tá? Muita gente já sabe que isso é, mas eu espero que isso aqui seja disseminado ainda mais. Porém, eu acho que não é tão assustador assim. Claro que houveram mudanças em outras revoluções que aconteceram no mundo, por exemplo, Revolução a Francesa, depois as revoluções industriais, a 1, a 2, a 3, e agora acho que a gente tá em meio à quarta, né? Porque, acho não, é com convicção que eu falo, que agora realmente nós vamos potencializar ainda mais a parte intelectual, porém nós vamos quebrar ela e descentralizar. E a parte braçal é uma questão de tempo. E o que nós vamos fazer como sociedade? Vamos pegar e guerrear uns contra os outros? Fazer algo de extermínio, vamos dizer assim, se é que vocês me entendem? E aí vamos diminuir a população? Tem gente que comenta sobre isso. Eu acho que não, eu acho que o ser humano já começou a entender que ele deve aguentar um ao outro, né? As formas disso aí acontecer podem vir aí das teorias da conspiração. Mas o fato é que, de alguma maneira, com base em tudo isso que eu falei, a gente vai ter que se adaptar. E o mais absurdo é, antes a gente tinha, sei lá, 15, 20, 30 anos para se adaptar. Agora, esses saltos dessas mudanças, eles vão ser assim, de um semestre para o outro, um emprego que a gente conhecia vai ser limado, vai deixar de existir. Aí passam mais 2, 3 semestres, uma indústria inteira vai demitir todas as pessoas e vai substituir tudo por robôs. Assim como a gente já está vendo em algumas empresas na China e alguns outros lugares também com desenvolvimento em cima disso. Agora eu fico pensando, quando que vão começar a mirar nas empresas como aqui no Brasil, Correios, que é só uma questão de tempo, servidoria pública, que é uma coisa que todo mundo acha que, não, eu sou concursado. Cara, muito em breve, até mesmo os concursados, eu já acho que vocês deveriam começar a ter medo, tá? Porque não tem nada seguro pro lado de vocês também. Pense comigo, se o serviço burocrático já está sendo substituído e muito em breve o serviço braçal, o que esses caras acham agora que fazer concurso público vai salvar eles de um dia não terem uma mira laser apontada lá e os caras olhar assim, mas o fulano trabalha só 8 horas por dia, né? Volta e meia ele reclama, ele falta. Cara, vamos fazer o seguinte. E aí tem gente agora ouvindo esse vídeo pensando, não, esse careca maluco aí tá falando bobagem. Nada a ver. Vou descredibilizar uma prefeitura onde eu trabalho, né? Doideira. Esse cara tá errado. Pode escrever na pedra o que eu tô falando. Em 15 ou 20 anos, muito cargo de prefeitura vai deixar de existir. Muitas pessoas que estão atrás de um balcão, lá sentadinhas no seu ar-condicionado, achando que a vida tá tranquila, e que estão hoje se matando quase para estudar, para fazer o concurso, pode ter certeza. Vocês entram por uma porta e dali um tempo vocês vão ver um robô chegando e a gente já vai poder olhar assim, poxa, vai começar a suar aqui frio. Cara, em quanto tempo esse robô, ou sei lá, essa inteligência artificial instalada na minha máquina vai substituir o que eu faço? Bingo.
Sabe por quê? O pedido vai ser feito por um protocolo, e já existe isso em alguns portais, em algumas cidades, inclusive aqui no Brasil, onde tu vai lá e faz o pedido numa máquina, né, numa web. 24 horas por dia, aquilo ali é atendido, é acolhido. Alguém em 2 ou 3 dias vai lá, numa repartição, lê aquilo que tu pediu num protocolo e atende. E tu recebe as informações sem gastar um centavo e sem ter que te deslocar. E detalhe, tu pode fazer isso de madrugada, qualquer horário. Então, pensa o seguinte, tá? Se tu olhou esse vídeo até aqui e te preocupou, pode ter certeza, tá? Se tu ficou já levemente assustado, cara, já tenta achar alguma outra coisa pra tu fazer da tua vida. Porque se tu tem, de alguma maneira, um fiozinho de dúvida quanto ao teu cargo no futuro, tu pode ter certeza que os prefeitos já estão pensando nisso, os governantes já estão pensando há muito tempo, né, em como substituir todo mundo. E aí é óbvio que essa renda básica universal, o que a gente já viu aqui no Brasil como teste, é uma coisa chamada bolsa blá blá blá, que a gente paga com os meus impostos e de vocês. A gente já está fazendo, querendo ou não, um gráfico de estudo para isso, a nível mundial. Eles só vão pegar o que já está pronto e vão escalar isso. E agora, de fato, o capítulo mais duvidoso sobre isso, que é como sobreviver à transição. E agora eu vou fazer aqui um paradoxo e traçar 2 linhas, né? Tem o pessoal da espiritualidade que fala sobre transição planetária. Aí eu digo a vocês, procurem as informações a respeito disso, tá? Eu não tenho a competência devida para falar sobre. Mas essa transição, e aí eu falo de paradoxos tecnológicos e a humanidade na sua totalidade. Bom, para que a gente não seja pego de surpresa, como eu falei em todos os outros capítulos aqui, o que eu discorri é: se, porventura, tu acha que o que tu está fazendo hoje corre o risco de ser substituído, fato que tu vai ter que estudar novas coisas. E aí tu vai ter que usar a própria tecnologia que hoje te ameaça para estudar isso, para buscar esses novos recursos. Então eu, por exemplo, eu nunca escondi isso de vocês, mas a minha formação é como técnico agrimensor. E 20 e tantos anos atrás, eu fiz um curso que, na época, era profissionalizante de peças mecânicas industriais. Hoje, pela carga horária e pelo que eu estudei, eu tenho certeza que aquilo ali é um curso técnico. Mas, enfim, é um aprendizado que eu tive na ocasião. Tudo que eu vi aquilo me levou até aqui. Mas eu digo a vocês que quando eu ouvi falar de IA, de inteligência artificial e, enfim, todas as tecnologias, eu dei jeito de tentar estudar o máximo possível o que eu pude. E pasmem, na época, eu tô falando aí de 2022, 23, aliás, de 23 a 24 eu estudei muito IA, e eu usei, na época, mais de 66 IAs diferentes. Tudo que vocês podem imaginar. De criação de imagem através de um rabisco na tua mão, aí tu vai lá e acrescenta um prompt, ele transforma aquilo. Enfim, para produção de vídeo, para ajuda com texto. E não pensem vocês que ele perdeu a humanidade, por exemplo, quando ele faz esses vídeos de capítulos, ele pede para uma IA. Não, pior que... O que eu faço? Eu olho vários vídeos de pessoas, eu monto o meu compilado, eu crio um pré-texto, que geralmente eu faço com um microfone numa IA, e eu peço para a IA resumir as minhas ideias e criar um tópico. Aí, se eu mostrar aqui para vocês, eu tenho títulos, e às vezes um parágrafo de 2 ou 3 linhas, só para eu lembrar, assim, para remeter ao que eu tenho que falar. Não é uma dália onde eu tô lendo aqui um script pronto. E isso aqui é um jeito onde eu trabalho já com tecnologia, claro, aqui eu tenho disponível a mim, o que está acessível. Eu digo a vocês todos, quem hoje não fala pelo menos 5 ou 10 minutos com uma IA, claro, eu tô aqui, né, comentando, guardando proporções, e não estuda hoje como melhorar prompt, ou como desenvolver habilidades que tu não tinha e que hoje tu consegue fazer. Por exemplo, tem muita capa minha aqui que eu venho às vezes com uma ideia. Eu uso um software chamado Photoscape X. Eu vou lá e crio uma imagem que às vezes é bem porca, assim, bem mal feita. Mas eu pego um avatar meu de uma foto, removo o fundo. Crio um outro fundo bem tosco, onde eu mesmo rabisco alguma coisa, passo para IA, transforme isso aqui e passo o prompt correto. Que não vem o caso citar para vocês para não deixar o vídeo maior. Mas eu vou lá e coloco um texto gigante, às vezes falado no microfone. Então, eu tenho isso aqui, eu tenho um cérebro que pensa, ou seja, sai da minha cachola. Mas eu tenho a IA que vai lá e faz como se eu tivesse feito aquilo no Photoshop. Então, Photoshop é um software que muito provavelmente vai ter que passar por uma transformação ou deixar de existir. Provavelmente ele vai ter que passar por ter uma IA embarcada nele. Hoje o GPT já faz imagens incríveis, e até pouco tempo atrás era tosco. Stable Doodle, e assim uma série, uma infinidade de IAs diferentes. Tinha aquela outra que era o nome Sea Art, acho que era o nome, que é o Oceano da Arte, né?
E fora outros que eu não tô lembrando agora. Imaginem vocês, se eu usei 66 lá, hoje devem ter, sei lá, 2.000, 5.000 IAs diferentes. A gente não tem como estudar tudo isso. Só que o que a gente tem que pensar por exemplo, como eu vou incorporar algum tipo de IA no meu ramo, no meu trabalho? Eu que tenho atribuição tal e tal. Como que eu vou embarcar a IA na minha vida? É isso. Porque, de fato, tentar ir contra a IA é um caminho, assim, chega a ser uma piada se alguém falar pra mim, eu não vou fazer parte disso. Por que eu vou citar isso? Um cara que, infelizmente, já faleceu aí seus 15 anos atrás, não, menos, 10. Esse cara se negou nos anos 90 a usar computadores. O que aconteceu? A empresa dele passou por umas transformações e ele foi o primeiro a ser limado numa terceira leva. Quando realmente tudo precisava, deixou a máquina de escrever e passou a ter computadores. Então não adianta a gente ir contra a tecnologia. É como se hoje nós deixássemos de usar satélite. Não ia funcionar o semáforo, transação bancária, que é eletrônica, rápida, não ia mais acontecer, tu teria que te deslocar da tua casa até uma agência e sacar o dinheiro. Então assim, não tem como a gente ir contra a nada do que está acontecendo. A única coisa que a gente deve, obviamente, aceitar, não sentar no cordão lá no meio fio, como alguns chamam aí, lancio, sei lá. Não sentar lá na calçada e chorar e entender que a vida é assim mesmo. Ela passa por transformações e hoje, uma coisa que eu estou citando aqui, daqui a 2, 3, 4 anos, pode nem existir mais e ter vindo uma outra ferramenta que substitui isso 15 vezes melhor. E que simplesmente pela tua retina ela vai conseguir adivinhar o que tu tá pensando e vai lá e materializa aquilo para ti. A gente não sabe. Não tem como prever. Eu só sei que será absurdo o avanço tecnológico que a gente vai ter. O salto de coisas que vão acontecer na nossa vida, no total, a ponto de, em breve, nós termos exames detalhados de boa qualidade com a ótica de uma IA e, obviamente, com a atribuição de um humano em cima, onde ele vai fazer um compilado de vários laudos diferentes e vai pegar, obviamente, vários diagnósticos de uma mesma área e, pela tua íris, basicamente, ele vai olhar e vai dizer assim, essa pessoa aqui está desenvolvendo tal coisa, está na fase tal. Vai lá e faz exame de sangue ou faz um exame, sei lá, uma ecografia, um raio-x, que tu vai identificar. E por que isso, inteligência artificial? Olha, porque segundo todos os dados aqui, desse compilado de 500 pacientes, todos eles desenvolveram alguma coisa aqui na retina no período tal, ou na íris, ou no, sei lá, no globo ocular. Aí o cara, tipo, tu vai passar por um scanner na tua face e uma IA vai detectar pelo teu olho alguma coisa, ou pela tua pele. Sabe? Algo do tipo, ou se daqui a pouco inventarem uma IA que detecta cheiros, sei lá, aromas, até assim, cara. Mesmo tu estando perfumado, de banho tomado, eu não duvido de nada disso. É sem precedentes o que a gente tá vivendo agora. Então tem um lado que é assustador, sim, tem um lado que é temeroso, onde muitas pessoas passarão por uma ruptura a ponto de perder seu ganho. Tá? Então tem um lado triste nisso, eu não falo disso com alegria no coração. Por outro lado, tem uma parte que me dá um entusiasmo muito grande de ver que, de fato, a medicina vai avançar fortemente. Então a gente vai conseguir detectar as coisas muito mais rápido e curar pessoas muito mais rápido. Outros trabalhos vão surgir, isso é inevitável. Então, muitas das profissões que hoje estão deixando de existir e nos próximos 3 anos vão ser limadas, a gente vai ouvir falar de talvez outras 15, 20 que dependerão de IA e o olho de uma pessoa. Até que, obviamente, a gente não precisa mais fazer as coisas. Basicamente, tudo vai ser drone voando, robô fazendo as coisas para lá e para cá, carros autônomos, que isso já é uma realidade. Já tem carro andando sozinho com IA. E aí, profissões como Uber e por aí vai, também, cara, com o tempo vão deixar de existir. Então, assim como veio essa tecnologia, ela é boa por um lado, porque baixou o custo do ir e vir, e aí também o transporte público, que já não era lá grandes coisas, hoje a gente vê quase que vazio, em alguns lugares, óbvio, né? Com o tempo a gente vai ver um carro que vai ter uma pessoa, que é um passageiro, e o operador é uma IA. Então, muito menos pessoas vão tirar a carteira de motorista, nós vamos ter um trânsito que talvez vai ser menos caótico, talvez. E nós teremos um mundo transformado. Agora, vai de ti, se tu vai querer viver isso e te sentir confortável, ou se tu vai querer te enfiar numa caverna. Paciência. É a vida. Tu pode escolher isso. Tu pode escolher, bom, beleza, eu juntei uma grana aqui, vou viver lá no meio do mato, quero ficar isolado. Mas saiba que igual vai ter um satélite te monitorando, sabendo o que tu tá fazendo, se tu tá andando sem roupa lá e tal. É a vida. Mas é isso. Fiquem com as reflexões aí. E, gente, um apelo, vamos dizer assim, que eu tenho que fazer a vocês. Dá uma olhada no banner que está aqui em cima do canal, na descrição desse vídeo, sempre tem um link aí, sempre tem mais uma camada para que vocês apreciem
E é óbvio, esse aqui é um canal que tem a alcunha de tentar, de alguma maneira, transformar a tua vida, tá? Nessa parte da mentalização. É uma tentativa, querendo ou não, de mudar vocês na parte espiritual, não no sentido religioso da coisa, mas na questão de entender que existem coisas que estão numa outra camada a qual o olho humano não tem capacidade de ver. Esse canal teve sempre como objetivo alcançar pessoas, buscar uma comunidade reflexiva sobre as coisas. E é óbvio, se tu conseguir sair daqui um pouco melhor e também mais aliviado, meu objetivo foi alcançado. Eu tenho vídeos aí com repercussão maior quando eu falo de algumas coisas de fofoca e treta, mas eu já deixei isso claro, eu não curto esse conteúdo, eu prefiro fazer isso aqui. Eu prefiro ser o cara que te faz pensar, que bota o teu cérebro pra ter um engate diferente. Esse é o meu objetivo aqui. Mas é óbvio que eu preciso daqueles vídeos lá com cavalo de Troia. E se tu ficou com dúvida sobre o que é um cavalo de Troia, vai ter um outro vídeo por aí sugerido para que vocês assistam, nesse canal onde eu explico isso. Fiquem com Deus. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.